Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 3 até o versículo 14. E à luz desse texto, nós queremos falar com a igreja sobre santidade, o andar dos filhos da luz. Quando você olha para esse texto da palavra do Senhor, aliás, quando você olha para o capítulo anterior, para o capítulo 4, você vai ver que Paulo, ele terminou o capítulo 4 falando acerca da pureza da igreja. Do versículo 17 até o 32 do capítulo 4, Paulo está falando sobre a pureza da igreja. E quando ele adentra o capítulo 5, ele vai iniciar falando sobre sermos imitadores de Deus, e isso é também uma espécie de continuação a esse assunto que ele estava tratando sobre a pureza da igreja. E no capítulo 5, nós vamos encontrar aqui um chamado, um desafio para as nossas vidas enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto filhos do Senhor, de imitarmos o nosso Pai amado em pelo menos 3 coisas. A primeira é andando em amor, versículo 1 e 2. A segunda é andando na luz, versículos 3 a 14. E a terceira, andando com sabedoria de Deus, dos versículos 15 ao 21. E hoje, especificamente, eu quero tratar com os irmãos, quero refletir com os irmãos sobre o andar na luz, que nada mais é do que esse chamado para cada um de nós, para andarmos em santidade, para andarmos em novidade de vida, para andarmos buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por este ajuntamento. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor tem nos proporcionado diante do Senhor e junto da Tua igreja, para louvarmos, engrandecermos e bendizermos o Teu santo nome. Agora, Pai, que nos aquietamos e nos assentamos em redor da Tua palavra, que Tu fales conosco, que o Senhor ministre ao coração dos Teus filhos e o Senhor nos desafie rumo à santidade, rumo à santificação, rumo a esse processo que o Senhor mesmo tem iniciado e o completará nas nossas vidas. É o que rogamos a Ti, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, santidade, o andar dos filhos da luz. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos alguns ícones, alguns homens que foram notórios e notáveis na sua comunhão com Deus, na sua forma de servir a Deus e na forma como Deus os usava para ministrar a palavra de Deus. E um dos que
chama a nossa atenção, e eu quero destacar aqui, de modo introdutório nessa pregação, é a vida de George Whitefield, um pregador anglicano do século XVIII, e que conta a história. Ele tinha apenas 2 tipos de sermão. O primeiro era sobre novo nascimento, o segundo era sobre santificação. E quando eu olhei para esse dado da história, eu fiquei pensando que realmente faz sentido. Porque quando nós pregamos o Evangelho na igreja, e ele deve ser pregado na igreja, aqueles que são crentes, já ouviram, já creram, já foram transformados pelo Senhor, vão ser desafiados a continuar vivendo desta maneira, e vão ser desafiados a continuar também pregando o mesmo Evangelho que eles ouviram por outras pregações. Quando nós olhamos para a pregação que diz respeito à santificação, nós vamos ver que ela também faz sentido, tanto para crentes como para não crentes. Porque se um não crente ouve uma pregação sobre santificação, ele vai falar: o que é isso? Falar: isso é o modo de viver daqueles que já creram no Senhor. Você já creu no Senhor? Não. Então creia e você vai ser chamado à santificação. Se você já creu no Senhor, já é um crente no Senhor, e você ouvir sobre santificação, você vai lembrar daquilo, da vida, da novidade de vida para a qual nós somos chamados a viver. Então faz sentido tanto o novo nascimento, como também a pregação sobre santificação. Olhando um pouquinho mais para a nossa era contemporânea, me veio à memória também uma pregação que eu ouvi num congresso de plantação e revitalização de igrejas, em 2015, em que ouvi a palavra de um pastor chamado Harry Reeder III, que é um pastor especialista em revitalização de igrejas, um homem já experimentado, com uma certa idade, e ele dizia o seguinte na sua tese, na sua pregação, na sua palestra: o Evangelho deve ser pregado pela igreja, mas assim como o Evangelho deve ser pregado pela igreja, a igreja também precisa ouvir constantemente a pregação do Evangelho, porque a igreja vai ser lembrada, vai ser desafiada, tanto o que diz respeito à vida da qual ela foi resgatada para viver para o Senhor, como a esse chamado a viver em santidade, a viver em novidade de vida. Então, a pregação do Evangelho, a prédica, o sermão que trata sobre o Evangelho, sobre aquilo que Deus fez por nós, ela precisa ser pregada na igreja, porque essa vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus para que a igreja seja revitalizada. E também a pregação sobre santificação, para que nós constantemente nos lembremos do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, de vivermos para o Senhor e de andarmos na luz. Andar como filhos na luz é viver em santidade. E quando eu olho para esse trecho das Escrituras, do versículo 3 até o versículo 14, eu encontro aqui esse chamado para andarmos na luz, esse chamado para vivermos em santidade, e ele está logo depois de um chamado para andarmos em amor. E não basta simplesmente nós andarmos em amor, como nos diz os versículos 1 e 2, chamando-nos a imitarmos a Deus também nessa postura. Não basta andarmos em amor, é preciso que nós também hoje combatamos as deturpações do amor. E o que é que eu quero dizer com deturpação do amor? Hoje, a falar de amor é muito deturpado, está muito deturpada esta fala, porque se você vai chamar a atenção de alguém, se você vai corrigir alguém, se você vai trazer uma palavra mais dura a alguém pode logo se levantar e dizer: olha, você está faltando com amor, porque você está chamando a atenção, você está sendo muito duro. É bem verdade que nenhum de nós gosta de levar um puxão de orelha. Alguém aqui gosta? Alguém fala assim: eu não vejo a hora do meu pai, da minha mãe, ou de repente algum líder da igreja vir e dar um puxão de orelha na igreja. Não, nós não gostamos. A palavra de Deus vai dizer que ninguém, a princípio, quando é repreendido, fica feliz e fala: ai, que maravilha, chamaram a minha atenção. Não, pelo contrário, a nossa reação é de estarmos tristes, é de estarmos revoltados diante de tal repreensão. Mas se essa repreensão vem de Deus, se isso é propósito do Senhor, aquela tristeza inicial, ela vai ser transformada em alegria, que é fruto de um arrependimento sincero e genuíno na presença do Senhor. Então, para nós combatermos as deturpações do amor,
é preciso que nós o façamos através de uma vida de santidade. Uma vida em que vamos ouvir acerca daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, mas vamos também viver desta maneira, para que a nossa própria vida seja algo que confronte, seja algo que desafie aqueles que estão à nossa volta e não estão vivendo desta maneira. E quando Paulo, no versículo 3, inicia aqui a sua fala, o seu ensino, ele vai falar aqui de pecados dos quais os crentes precisam fugir. E é interessante que Paulo está falando para os crentes. Paulo está falando para uma igreja, e uma igreja que encontrava-se imersa numa cultura mundana, imersa numa sociedade totalmente pagã, totalmente distante do Senhor, e é no meio dessa cultura onde a igreja corria o risco, quem sabe, até de se amoldar com esses padrões, é que Paulo vai dizer, aqui estão alguns pecados que vocês precisam evitar, se de fato quiserem andar como filhos da luz, se de fato quiserem seguir nesse caminho de santidade, nesse processo de santificação, a qual o Senhor tem chamado todos aqueles que foram redimidos pela graça maravilhosa do Senhor. E Paulo vai aqui associar a dois grupos os pecados que ele nomeia aqui nos versículos 3 e 4. Primeiro vai ser os pecados de sexo, quando lá no versículo 3 ele diz, mas é impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. O que Paulo está dizendo é que esses pecados relativos ao sexo não deviam estar presentes na vida dos crentes. Quando nós olhamos para a época em que Paulo escreve isso aos Efésios, essa carta aos Efésios, nós vamos ver que nesta época a infidelidade conjugal era espantosamente comum nos dias do apóstolo Paulo. Se nós olhamos para essa época, vamos ver que o homossexualismo, havia séculos, era admitido como uma maneira normal de proceder. Dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. A imoralidade graçava nos templos de Afrodite, na cidade de Corinto, e também no templo de Diana, na cidade de Éfeso. A imoralidade sexual era uma prática comum nesse tempo. E quando nós começamos a olhar para esse contexto, para a época em que o apóstolo Paulo escreve essas coisas, e começamos a olhar para o tempo presente, o tempo em que nós estamos vivendo, talvez não seria difícil nós usarmos aquelas famosas frases no finalzinho daquelas novelas da Globo, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo já viu isso, né? Onde aparece lá, né? Como é que é lá? Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Mas, na verdade, quando a gente olha para a realidade, é o contrário. Qualquer semelhança não terá sido mera coincidência, porque o pecado está aí, imperando em nossa sociedade. E, muitas vezes, a cultura mundana é a cultura que tem adentrado até aos arraiais evangélicos, até ao meio da igreja, ao meio do povo do Senhor. E Paulo está dizendo, olha, esses pecados, se vocês querem viver em santidade e novidade de vida, eles precisam ser evitados. Mas há um segundo grupo que Paulo nomeia no versículo 4. Além dos pecados de sexo, são os pecados da língua. Versículo 4, ele vai dizer, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Os pecados da língua também não deviam estar presentes na vida dos crentes. E assim como era na época em que o apóstolo Paulo escreve, assim também é hoje para nós. Os pecados cometidos pela boca, pela nossa língua, não deveriam estar presentes no nosso meio. Conversação tola, palavras vãs, ou aqui as famosas chocarrices, né? Aquele tipo de brincadeira sem graça, onde alguém vai ficar ofendido e alguém vai ficar ultrajado por uma brincadeira que foi feita ali por alguém, não devem fazer parte do vocabulário dos crentes. Os cristãos não devem falar palavras obscenas. É inconcebível a ideia de um crente que tem boca suja, contar piadas imorais, ou até rir das piadas imorais que alguém conta, você está incentivando a pessoa a fazê-lo. Não se envolver com mexericos fúteis. Interessante que ele parte aqui agora desse palavrório obsceno,
e passa agora para os mexericos fúteis, né? Ou podemos traduzir aqui, para ficar mais fácil, as famosas fofocas. Tem sempre alguém que fala e tem sempre alguém que ouve. A informação acerca da vida de alguém que não sabe o que está sendo passada, e alguém que está ouvindo e está ali compartilhando. E Paulo está falando, isso é pecado, e se você deseja viver em santidade e novidade de vida, você deve extirpar isso da sua vida. Você deve evitar, para que você possa crescer em santidade. Devemos nos despojar das coisas relativas à antiga vida e nos revestirmos da nova vida usando vestes apropriadas. Antes estávamos todos vestidos como trapo de imundícia, mas Cristo veio ao nosso encontro, a graça de Deus nos alcançou e as nossas vestes foram trocadas por novas vestes. E se as nossas vestes foram trocadas, nós devemos andar em conformidade com essas novas vestes que nos foram dadas pelo Senhor. Isso é andar em santidade, isso é andar em santificação, isso é andar buscando a conformidade com a pessoa de Cristo. Mas o fato é, meus irmãos, que muitos crentes foram alcançados por Deus em Cristo Jesus, porém mesmo não sendo mais pertencentes a esse mundo, que é esse sistema diabólico, pecaminoso e contrário à vontade de Deus, muitos crentes, embora não sejam mais do mundo, vivem como o mundo vive, pensam como o mundo pensa, falam como o mundo fala, se vestem como o mundo se veste, se comportam como o mundo se comporta. E a palavra do Senhor vai nos chamar, a cada um de nós, que já teve um encontro com o Senhor, que nós somos chamados a vivermos em novidade de vida e andarmos em santidade para o Senhor. Mas como se não bastasse o apóstolo Paulo elencar aqui esses dois grupos de pecados a serem evitados, ele passa a trazer aqui mais dois incentivos à santidade. E o primeiro incentivo à santidade é a certeza do julgamento. Quando lá nos versículos de 5 a 7, Paulo está falando acerca do temor do julgamento como um grande incentivo à santidade. E a ideia aqui não é nós corrermos do pecado com medo de sermos fulminados por Deus, só isso. Mas a ideia aqui é nós sabermos que por mais que nós estejamos imersos, inseridos numa cultura mundana, pecaminosa, e que muitas vezes nos seduz para que nós façamos da mesma maneira que tem feito, devemos saber que esses que vivem dessa maneira, um dia serão julgados pelo Deus Santo, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro. Não ficarão impunes, pois a sua ira será derramada sobre o pecado. Os impuros e imorais podem até escapar do julgamento da terra, mas não escapam do juízo de Deus, do reto e justo juiz. Paulo diz que os imorais não herdarão o reino de Cristo. Veja o versículo 5, quando a palavra diz, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A ideia aqui é que Paulo vai colocando alguns pecados, e depois ele chega ao final dizendo, olha, tudo isso, quem vive desta maneira é na verdade um idólatra. Por que ele é um idólatra? Porque o ídolo que está no seu coração, o Deus a quem ele serve, não é o Deus vivo, não é o Deus verdadeiro. Então, a certeza do julgamento vindouro, Paulo elenca como um incentivo a buscarmos uma vida de santidade. Aquele que se entrega ao pecado sexual como uma obsessão idólatra e não se arrepende, não pode ser salvo. O mundo natural, o mundo em que vivemos, ela aplaude aquilo que Deus condena. Mas quem faz isso não rejeita os homens, mas rejeita a Deus. E se porventura nós temos olhado para algumas coisas no mundo e os nossos olhos têm brilhado e temos até nos deixado seduzir, cuidado, porque se estivermos aplaudindo aquilo que Deus condena, Deus olhará para nós e colocará a sua mão sobre as nossas vidas, nos repreendendo, chamando a nossa atenção, chamando-nos a voltarmos para o Senhor. A manifestação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência está aqui disposta e exposta pelo apóstolo Paulo. A ira de Deus irá se manifestar sobre aqueles que estão vivendo em desobediência ao Senhor. Ou se arrepende e volta para o Senhor,
ou continua vivendo da maneira devassa, da maneira contrária ao padrão de Deus e aguenta as consequências da ira do Senhor contra o pecado. Mas há um segundo incentivo que a palavra nos traz para a busca da santidade. O segundo incentivo é o fruto da luz, descrito dos versículos 8 até o 13. O fruto da luz é aquilo que naturalmente vai ser produzido por alguém que de fato teve um encontro com o Senhor. Não é que alguém que teve um encontro com o Senhor tem que produzir o fruto da luz, mas alguém que se encontrou com Jesus, ele naturalmente irá produzir esse fruto luminoso que vem da parte do Senhor. Mas isso, muito embora seja um privilégio, muito embora seja uma graça extraordinária do Senhor sobre as nossas vidas, isso não nos isenta das nossas responsabilidades como filhos da luz. E a primeira responsabilidade que um filho da luz tem é o de andar como filho da luz. Versículo 8 diz isso: outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Por isso, diante disso, andai como filhos da luz. Nós devemos viver de acordo com aquilo que nós somos. Devemos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus não nos chamou para andarmos nas trevas, mas Deus nos chamou para andarmos na luz. Conta a história que o grande Alexandre, um dia passando em revista as suas tropas, deparou-se com um jovem acanhado e tímido, e ele disse: jovem, qual o teu nome? E aquele jovem, bastante acanhado, disse: Alexandre. Ele falou: jovem, qual é o teu nome? E aquele jovem, mais uma vez, bastante acanhado, disse: Alexandre. E o grande, Alexandre o Grande, virando-se para esse jovem, disse: ou você muda de postura, ou você muda de nome. Não é concebível, não é aceitável alguém que tem um nome como o meu ter uma postura como a sua. E quando eu fico pensando nisso, meus irmãos, eu fico pensando que muitas vezes o Senhor talvez esteja passando diante de nós, dizendo: qual o teu nome? E nós temos dito: nós somos cristãos. Qual o teu nome? Nós somos cristãos. Mas muitas vezes a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa vida não condiz com aquilo que nós professamos. Por isso o Senhor está dizendo para nós: ou muda de nome, ou muda de postura. Mas o desejo do Senhor é que nós mudemos a nossa postura. E nós andemos como filhos da luz. E andemos na luz como Ele está na luz. E a luz, meus irmãos, tem uma característica muito interessante, que é a ideia de espargir, de empurrar as trevas. Se nós apagássemos as luzes do nosso templo, ficaríamos no escuro. Se pedíssemos para um diácono acender, logo se clarearia, porque a luz, ela empurra as trevas. Onde a luz está, as trevas não podem ficar. A luz, ela purifica, ela ilumina, ela aquece, ela aponta a direção, ela avisa sobre os perigos e ela produz vida. E é isso que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas enquanto igreja do Senhor. É isso que o Senhor deseja fazer através da sua vida, aonde quer que você esteja. Ser luz, que talvez alerte aqueles que estão em trevas ao seu redor, dos perigos de se continuar vivendo dessa maneira. A luz que aponta a direção, dizendo: olha, você está em trevas, mas eu conheço aquele que é a luz da vida. A luz que aquece os corações mais frios, empedernidos, pela presença do Senhor que é sempre conosco. E quando nós andamos como filhos da luz, nós estamos servindo ao propósito do Senhor. Mas há uma segunda responsabilidade para os filhos da luz. A segunda responsabilidade é que eles devem produzir frutos luminosos. Ainda entendendo que isso é uma consequência natural do nosso relacionamento com Deus, nós temos a nossa responsabilidade diante disso, de nos relacionarmos com Deus, de andarmos com o Senhor, de caminharmos com Cristo, de maneira que a nossa vida produza esses frutos luminosos. E que frutos luminosos são esses? Versículos de 9 a 10 nos dizem. Versículo 9 diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja que os frutos luminosos são aqui pelo menos 3 colocados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, a bondade. O que é a bondade? A bondade aqui é uma certa generosidade de espírito.
Alguém disse que muitas vezes Deus deseja usar as nossas vidas como instrumento nas mãos dele, de maneira que é como se nós fôssemos as mãos do Senhor sobre a face da terra. E quando nós nos encontramos com alguém, nos deparamos com algum necessitado, e Deus nos usa para ser generoso para com aquela pessoa, é como se as mãos do Senhor fossem estendidas para tocar naquela vida e mostrar o quão bondoso é o nosso Senhor. Você já pensou que privilégio? Você ser um instrumento de Deus para manifestar a bondade do Senhor num mundo tão cruel, tão vil, num mundo tão hostil. Aqueles que podem ser os filhos desgarrados do Senhor, que estão sendo chamados para também estar na luz. Quem somos nós, meus irmãos? Para tão glorioso privilégio. Mas o Senhor tem nos chamado a tal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há um segundo fruto luminoso. O segundo fruto luminoso é a justiça. A justiça significa dar a Deus e aos homens aquilo que lhes pertence. É dar a Deus e aos homens aquilo que lhes pertence. Quando eu penso nisso, eu lembro logo, compartilhei com os irmãos aqui na semana, de um filme que eu assisti essa semana, e eu recomendo para você, Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Quem é que já assistiu? É um filme bem antigo. Mas eu estava me deparando com uma cena, aquela cena em que os fariseus vão fazer um teste com Jesus, e vão perguntar para ele assim, olha, é lícito pagar impostos a César? O que Jesus faz? Ele manda trazer uma moedinha, fala de quem é a efígie, a inscrição ou a imagem aqui na moeda. Ele fala, de César. Então ele responde, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E quando eu fico pensando nesse fruto luminoso chamado justiça, e que ele significa dar a Deus aquilo que é de Deus, aquilo que nós devemos dar a Deus é toda a honra e toda a glória devida ao seu santo nome. E nós glorificamos a Deus, não apenas quando nós abrimos a nossa boca na igreja, no meio do culto, no meio de um louvor tão maravilhoso como nós temos a cada semana, e dizemos glória a Deus. Não é apenas assim que nós glorificamos a Deus, mas nós muito mais glorificamos a Deus quando a nossa vida dá testemunho da verdade, quando a nossa vida dá testemunho das grandezas daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, quando a nossa vida mostra ao mundo que nós éramos de uma maneira e agora somos de outra, porque nós fomos arrancados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. E agora, ao andarmos na luz, o Senhor mesmo tem produzido em nós esses frutos luminosos, e um deles é a justiça. Será, meus irmãos, que as nossas vidas têm correspondido a essa responsabilidade de manifestar esse fruto luminoso diante desse mundo tão terrível que vive e jaz nas trevas? Há um terceiro fruto luminoso, e esse terceiro fruto luminoso é a verdade. Os gregos, filósofos, entendem, o mundo contemporâneo entende a verdade como um conceito, uma moral, que está apenas aqui ligada à mente, é algo para ser pensado, para ser sabido, mas que não tem nenhuma implicação, não faz nenhuma diferença na vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o que é o Evangelho do Senhor, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas como filhos da luz, nós vamos entender que a verdade não é apenas uma moral, mas a verdade é algo que nós conhecemos, algo que nós cremos e algo que nós fazemos. E se nós dizemos que cremos, ou se nós simplesmente professamos, mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós dizemos, há uma grande probabilidade, quase certeira, de que nós não cremos e não conhecemos a verdade. Porque quando nós conhecemos, esta verdade, ela desce para os nossos corações e ela controla, ela dirige toda a nossa vida. Não basta conhecer e dizer que crê na verdade. Devemos viver a verdade. Nossa vida deve dar testemunho da verdade.
E talvez alguém possa dizer, mas como isso é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo porque a palavra de Deus está dizendo que é possível, porque para isso eu e você, meu irmão, minha irmã, para isso nós como igreja do Senhor, fomos chamados para andarmos na luz, vivermos em santidade. Terceira responsabilidade do filho da luz. O filho da luz precisa condenar as obras infrutíferas das trevas. Veja o versículo 11. Quando a palavra do Senhor diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando nós não vivemos da maneira que Deus quer que nós vivamos, quando nós não andamos em santidade, quando nós não manifestamos esses frutos luminosos, que é a responsabilidade de um filho da luz, nós estamos sendo, no mínimo, coniventes com as obras das trevas que antes necessitavam ser reprovadas pela nossa conduta. A mídia faz grande sucesso e lucra horrores, escancarando a podridão e a sujeira pecaminosa. Nós precisamos reprovar essas obras. De que maneira? Mediante uma vida de santidade, mediante uma vida que anda na luz e que faz a vontade do Senhor. Olhamos e vemos tanta podridão, tanta perversidade diante de nós estampada pela mídia, e nós muitas vezes, como filhos da luz, nos aquietamos, nos calamos, nos acovardamos, nos intimidamos, e nós não mostramos aquilo que de fato deveríamos mostrar como filhos da luz. Quero concluir, meus irmãos, com o versículo 14, quando a palavra do Senhor nos diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa parte é uma consequência também natural do que Cristo já fez por nós. Quando nós olhamos para a nossa condição, antes de sermos achados, encontrados por Cristo Jesus, a nossa condição sem Cristo era de sono, de morte e de trevas espirituais. Mas louvado seja Deus, porque um dia a mensagem gloriosa do Evangelho chegou até os nossos corações, e nós fomos despertados do sono espiritual, nós fomos revivificados pela graça maravilhosa do Senhor, e das trevas nós fomos trazidos para esta luz, que brilha no nosso interior, porque Cristo é a luz da vida. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando na mente do apóstolo Paulo, rememorando quando a igreja em Éfeso começou lá em Atos, no capítulo 19, e Paulo ele usava ali a escola de Tirano para pregar o evangelho, para fazer o seu discipulado, para ensinar a palavra de Deus. E ele usava a escola desse filósofo chamado Tirano, das 11 da manhã até as 4 da tarde, porque nesse período a escola ficava vaga, devido às altas temperaturas do dia. Aqueles que se utilizavam da escola iam para casa para tirar uma soneca, para dormir. Eu fico imaginando Paulo agora escrevendo aqui nas suas memórias a essa igreja, dizendo assim, olha, desperta tu que dormes. Ao invés de você ficar dormindo aí à tarde, venha para a escola de Tirano, porque você vai ouvir o Evangelho. E além de ser despertado do seu sono, da sua soneca, você vai ser despertado de um sono espiritual, para estar acordado diante da luz de Cristo, diante das maravilhas do Senhor. E eu fiquei pensando nisso, e quero aproveitar e fazer uma aplicação também para nós aqui. Você que às vezes fica dormindo de manhã na escola dominical, desperta tu que dormes, venha para a igreja, porque Cristo vai iluminar o seu coração, Cristo vai despertar a sua alma. Você crê que essa igreja ensina a palavra de Deus? Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então o que é que nós estamos fazendo dormindo? Você crê que a palavra de Deus é a única esperança para as nossas vidas, que pode transformar a nossa cidade, pode transformar a nossa nação? Você crê nisso? Então o que é que nós estamos fazendo? Que estamos com as nossas Bíblias fechadas, que não estamos meditando na palavra do Senhor, que não estamos diante do Senhor dizendo, Senhor, santifica a minha vida, Senhor, torna-me santo, Senhor, usa-me com poder e com autoridade. Meus irmãos, a minha oração diante de Deus, o derramar do meu coração diante do Senhor por esta igreja, é que o Senhor incendeie os nossos corações, de tal maneira que não é a cultura mundana,
não é aquilo que aquele outro faz, mas é o que a palavra do Senhor nos manda, que será o nosso guia por toda a nossa vida. Eu quero te convidar a que você se una nessa oração comigo. Você se una em oração clamando ao Senhor, pois a obra da qual nós precisamos, somente o Senhor pode fazer. Em meio a tanta sujeira, tanto pecado, é preciso que nós resgatemos a convicção de que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder divino de transformação de vidas que jazem no pecado. Parece que essa crença, essa convicção, muitas vezes é enfraquecida nos nossos corações. Nós achamos, muitas vezes, talvez, fica lá no nosso interior, olha, será que a palavra vai transformar mesmo? Será que o Evangelho vai transformar mesmo? Ah, meus irmãos, que nós ousemos abrir a nossa boca, se é que nós temos tido experiência que o Senhor é bom, e compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Diante desse texto, eu vejo como aplicação para as nossas vidas, pelo menos 3 situações. A primeira situação é se nós temos vivido como santos filhos de Deus. Nesse caso, a palavra para nós é um estímulo a que nós continuemos vivendo desta maneira. Pode ser que na nossa luta contra o pecado, ao olharmos para tantas e tantas coisas ao nosso redor, tenhamos as nossas convicções abaladas, tenhamos o nosso ânimo prejudicado, e talvez estejamos até pensando em nos conformar com o mundo. Mas se você tem vivido como um santo filho de Deus, se você tem se dobrado diante deste chamado glorioso que o Senhor tem para as nossas vidas enquanto igreja do Senhor, essa palavra é um estímulo para você, a que você persevere, a que você continue lançando fora todo o pecado, tudo aquilo que atrapalha e mina a sua comunhão com o Senhor, para que a cada dia você possa viver em santidade e novidade de vida. Essa é a primeira situação. A segunda situação, ela é um pouquinho mais complicada, porque ela vai dizer, nós não temos vivido assim. Se nós não temos vivido assim, aí eu posso encontrar uma bifurcação. É uma estrada que dá 2 caminhos. Primeiro, se nós não temos vivido assim, é porque nós somos negligentes e nós precisamos nos arrepender. Precisamos dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Senhor me chamou para ser luz, o Senhor me chamou para andar na luz, o Senhor me chamou para andar na Tua presença, e eu tenho vivido uma vida de pecados. O Senhor tem confrontado o seu coração, se você tem vivido desta maneira, a se arrepender e dizer, Senhor, santifica a minha vida, porque eu estou vivendo de uma maneira que eu não devo viver. Mas tem o outro lado da bifurcação nessa estrada. O outro lado, que é a última situação, se nós temos vivido desta maneira, não temos vivido em santidade, é porque nós não somos convertidos, e nós precisamos nos arrepender e crer no Senhor Jesus como o nosso Salvador. Não tem outro caminho, não tem outro remédio. O caminho, se esta é a sua situação, é se arrepender, confessando a Ele as suas faltas e entregando-se totalmente a Ele, recebendo-o como seu Salvador. Porque ao ouvir esse chamado do Senhor e se dobrar diante dEle, o Senhor iniciará esse processo gracioso nas nossas vidas, chamado santificação. E nós então entenderemos a importância de viver em novidade de vida, a importância de viver em santidade, entendermos que não foi para o pecado, não foi para as trevas, não foi para vivermos segundo o padrão, o curso desse mundo, dessa vida, mas foi para vivermos na presença do Senhor, em conformidade com a santa palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, que o Senhor tem nos chamado. Eu quero te convidar, à luz dessas gloriosas verdades que a palavra de Deus trazem para o nosso coração, a nos quebrantarmos, a nos prostrarmos diante do Senhor em oração e dizermos, Senhor,
alcança as nossas vidas, alcança as nossas famílias, alcança os nossos filhos, alcança a nossa geração, alcança a nossa cidade, alcança o nosso estado, alcança o nosso país, alcança aqueles que estão se perdendo cada dia mais e mais, caminhando nas trevas distantes do Senhor. Eu quero te convidar a clamarmos ao Senhor, a começar nas nossas vidas, que o Senhor venha ao encontro dos nossos corações. Curve a sua fronte, ore ao Senhor. Pai Santo, Deus querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige e açoita a todos aqueles que o Senhor ama, a quem o Senhor recebeu como filhos. Se nós estivéssemos sem correção, nós não seríamos filhos, mas seríamos filhos ilegítimos. Mas porque a Tua correção tem chegado até os nossos corações e as nossas vidas, nós temos mais uma das provas da certeza do Teu amor para conosco, desse amor que nos adota e nos recebe como filhos na família do Senhor. Pai amado, eu quero, junto com os meus irmãos que nesse momento têm orado e têm se derramado diante do Senhor, a unir o meu clamor ao clamor desta igreja, Senhor, para que Tu venhas ao encontro das nossas vidas, e o Senhor produz em nós, produz em nosso meio, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Ó Deus, que nós andemos em santidade, Senhor. Que nós andemos, ó Deus, em conformidade com aquilo para o qual o Senhor nos ganhou, nos trouxe, para estarmos na Tua presença, Senhor. Ó Deus amado, nós rogamos a Ti, Senhor. Confessamos a Ti os nossos pecados, confessamos a Ti, ó Deus, as nossas mazelas, confessamos a Ti as nossas misérias, apresentamo-nos, ó Deus, diante do Senhor, Deus, confessando os pecados desta igreja, ó Deus, e rogamos a Ti, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Se porventura, ó Deus, há alguém aqui que ainda não teve um encontro transformador com o Senhor, que, ó Deus, esta noite seja a oportunidade, o momento deste encontro, para que esta vida seja transformada pelo Senhor e possa andar em novidade de vida e fazer a vontade do Senhor. Se porventura, Senhor, há alguém aqui que já ouviu o Teu Evangelho, já creu no Senhor, mas tem vivido de uma maneira desregrada, tem vivido de uma maneira dissoluta, de uma maneira contrária àquilo que a Tua palavra nos chama. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, toque nessas vidas, quebrante todo eu, quebra, Deus, todo o poder da carne, toda a miséria, Senhor, e em nome de Jesus, esta vida possa, livre das cadeias, se voltar para o Senhor, e viver em novidade, em santidade diante de Ti, ó Deus. Se porventura, Senhor, temos vivido, ainda que dependentes da graça do Senhor, mas temos lutado por viver em santidade, mas as pressões do mundo, as perseguições, as lutas, têm sido tão intensas, que temos pensado até em fazer um acordo com o mundo, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e dá-nos, ó Deus, da Tua graça, para que continuemos rumo ao Senhor. Ó Deus, dá que o Teu povo, Senhor, seja desapegado desse mundo e possa ter os Teus olhos, seus olhos voltados para a vida eterna, possa acumular tesouros no céu. Oh Deus amado, clamamos a Ti, Senhor, pois somente o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna e somente o Senhor é quem pode produzir nas nossas vidas o fruto do arrependimento, esse fruto luminoso que aponta a santidade que o Senhor mesmo tem feito e tem gerado nas nossas vidas. Pai, conduza-nos, Senhor, conduza-nos em vitória sobre o pecado, até aquele grande e glorioso dia, em que a Tua obra estará completa nas nossas vidas, em que nós estaremos para sempre com o Senhor,
E assim sim, Senhor, estaremos completamente livres do pecado. Pai, fica conosco. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É o que rogamos a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.